It's time for another bombshell. Autópsia da Profecia, Perguntas e Respostas com Scott Clark. O Ladrão na Noite, a Mulher e o Filho. Olá amigos, sejam bem-vindos de volta, aqui é o Scott. Em meu último vídeo, Autópsia da Profecia, aprendemos que os primeiros a advogarem sobre o arrebatamento pré-tribulação, geniosamente John Nelson, Darby, William Kelly, William Blackstone e não sei o que Ironside, todos esses homens apontaram para Apocalipse 12:5 como uma decisiva evidência para o arrebatamento pré-tribulação. Decisiva é para eles. E então eu mostrei a vocês um jeito diferente de olhar do qual eu estava olhando o sinal de Apocalipse 12. Os personagens de Apocalipse 12 é um espelho do nascimento de Jesus. Sendo Maria a mulher, Jesus é o filho varão e Herodes o dragão, que tentava matar Jesus porque ele estava preocupado com que sua autoridade fosse embora, ou que ele perdesse a sua autoridade pelo rei dos judeus. Então ele quis todas as crianças na idade de Jesus mortas. Ele é um assassino. Essa figura é usada novamente no final dos tempos. Mas agora temos que aplicar o cenário do final dos tempos a essa figura, porque é claramente um sinal da tribulação. E é mencionado dentro da tribulação, mencionado em Apocalipse 12, porque vai além de uma linha cronológica. É, na verdade, mencionado no capítulo 12, mas aprendemos, não é só porque é mencionado. Necessariamente a história começa ali, e a mesma coisa é verdade para as duas testemunhas. Elas são mencionadas pela primeira vez em Apocalipse 11, novamente no meio desse capítulo sobre a tribulação, mas sabemos que o ministério dele começa 3 anos e meio mais cedo. Mas é mencionado no meio quando são mortos. E eu disse 2 vídeos atrás sobre um certo estilo de escrever. E esse jeito de escrever significa que ele não necessariamente conta as coisas do início. Existe muita coisa para se falar, então ele usa histórias em diferentes camadas em Apocalipse. Isso já é conhecido por séculos. Os grandes escatologistas já falaram sobre isso. Existem camadas ali. No geral, existe uma forma cronológica, mas não é 100% cronológico da maneira exata como lemos. Existem camadas ali e aprendemos que Apocalipse 12 é uma dessas camadas e trata do arrebatamento pré-tribulação. Porque ali diz que existe uma criança que será arrebatada para se livrar do perigo. Então a mulher entra em trabalho de parto, então o dragão vai atrás da mulher e existe uma guerra envolvida nisso. E isso nos fala sobre as figuras que o resto da Bíblia nos conta, sobre como as guerras surgem e começam e o que acontece no dia do Senhor no período da tribulação. Mas o que precisamos entender é que os personagens de Apocalipse 12 não são os mesmos indivíduos, como Herodes, como o dragão, Maria como a mulher e Jesus individualmente como o filho varão. Nos tempos antigos, isso foi o início. 2000 anos atrás, eles eram indivíduos, 3 diferentes indivíduos que estiveram presentes naquela história. Mas quando vamos para os tempos do fim, temos que aplicar isso ao cenário do final dos tempos. Então, o dragão não é só Herodes, que é um líder mundial. O dragão, de fato, é um sistema mundial. Muita gente se interessa em teorias da conspiração, eu sou um deles, que sabem sobre os Illuminatis, os maçons, a nova ordem mundial. Tudo isso. E mais, sociedades secretas, quem quer que esteja liderando essas coisas, bem nós sabemos, é Satanás. Esse é o sistema do dragão, o sistema do dragão. O sistema da serpente. A mulher é claramente Israel. A mulher incorpora todos os israelitas, os hebreus, os judeus. Então, quem é a criança lá? A criança representa a igreja. Agora, existem perguntas aí, eu entendo, mas eu estou aberto, muito mesmo.
E muitas pessoas estão me dizendo que estão assistindo de novo, de novo e de novo. Obrigada, gente. Eu fico muito feliz que vocês não só assistem uma parte e desistem de assistir o resto. Estude com firmeza e preste atenção e mantenha o foco. Eu entendo. Eu tenho que fazer isso para que eu ensine você corretamente. Eu sou responsável, eu tenho que fazer isso. E isso não é fácil. Bom, esse trecho, a legenda fica um pouco esquisita, então não vou falar nada. Muitas vezes eu olho os meus vídeos anteriores e falo, ai, eu esqueci isso, eu deveria ter falado isso. Por que agora eu tenho toneladas de perguntas? Bem, deixe-me responder uma das maiores perguntas que eu tenho agora, sobre o filho varão. E eu tenho visto essa pergunta em muitos comentários. Por todo o Facebook, por todo o YouTube. E é uma pergunta compreensiva, eu entendo, e eu sei que muitas pessoas aí estão pensando isso, mas não escreveram para que eu pudesse ver. A pergunta é mais ou menos essa. A igreja simbolicamente sempre tem sido feminino. Como somos nós a noiva de Cristo, não parece ser não natural tratar a igreja como um filho varão? Deixe-me responder isso? Ok, primeiro de tudo temos que entender que existem muitos nomes para todos esses personagens. Satanás tem muitos nomes, o Pai tem muitos nomes, os judeus têm muitos nomes, Jesus tem muitos nomes. A igreja também possui muitos nomes. Então, nós não podemos dizer que a igreja é sempre feminino. Isso não é verdade, de forma alguma. Na verdade, a igreja tem cerca de 40 nomes nas Escrituras que eu encontrei, e são todos diferentes nomes e não são todos feminino. E muitos deles são masculino. Eu vou mostrar isso a você. Eu não quero ser extensivo aqui, mas eu quero te mostrar algumas coisas que talvez você provavelmente já leu isso. É só você tirar, eu também... Isso acontece. Essa é uma das minhas perguntas que eu quero voltar. A igreja tem cerca de 40 nomes diferentes nas escrituras, a maioria não é feminino, mas referências simbólicas. Somente uma delas é a noiva de Cristo, e deve-se usar o nome apropriado em relação ao contexto que está inserido. Gente, é tudo relacionado com tentar acertar o contexto das coisas. Eu escrevi uma música anos atrás chamada Mantenha o Contexto. What you gonna ask me next? It's so easy, all you do is keep it in context. Don't Frankenstein the Bible, this is why you're always perplexed. Os meus inscritos mais antigos se lembram dessa. O homem em sua casa é marido, pai, irmão, primo, avô, etc. No trabalho, ele tem diferentes nomes. Ele é o amigo, ele é o parceiro de trabalho, é o chefe, ele é o gerente, diretor, isso um cara só. Ele pode ser todas essas coisas, nomes diferentes, depende do contexto. Ele não é diretor em casa, ele é o pai em casa, ou marido em casa. Mas trabalhando em outra coisa, então temos que colocar no contexto. Quando ele está no trabalho, ele não é o pai, certo? Tudo no contexto. Contexto é a chave. Quando olhamos esse sinal de Apocalipse 12, precisamos perguntar a nós mesmos: isso é um casamento ou é um nascimento? Então, está muito claro, nem preciso responder. Vamos seguir em frente. Nem preciso te perguntar a resposta para isso, você sabe. Isso não é um casamento, é um nascimento. Então, o contexto é um nascimento, é mãe e filho. Então, nós sabemos que ele é filho. A figura anterior, os 3 indivíduos, que mais tarde, no final dos tempos, transitam no cenário do final dos tempos, das nações globalizadas, um sistema mundial, os judeus e os cristãos, que são essas as 3 partes principais, porque o sistema mundial não odeia os da nova era. O sistema mundial não odeia os budistas, o sistema mundial não odeia nenhum dos outros grupos. Eles nem mesmo odeiam os islã. Ele somente odeia os judeus e os cristãos. É isso que Apocalipse 12 é.
É uma figura do sistema mundial que no final vai querer pegar os cristãos, mas não vai conseguir, por causa do arrebatamento. Mas irá perseguir os judeus. E dentro do período de tribulação, ele irá perseguir. E ele irá perseguir aqueles que virão a Cristo dentro da tribulação, portanto, se tornando a descendência de Israel. Essa é outra pergunta que eu tenho recebido. A semente de Israel. Como a igreja pode sair pelas pernas da mulher que é Israel? A igreja nem mesmo veio de Israel. Na verdade, veio sim, porque o Messias veio através de Israel. O Messias é judeu. E nós somos cristãos. Se ele é Cristo e nós o seguimos, nós somos cristãos e nós estamos nele. A palavra nos diz. Porque nós somos o corpo de Cristo. No princípio, a primeira imagem não existia o corpo de Cristo, somente tinham 3 indivíduos. E isso cresceu até onde estamos agora. Existe um corpo de Cristo. E lá estão os judeus e o sistema mundial, o qual odeia esses 2 grupos. A igreja e os judeus, nenhum outro grupo é tão odiado como nós. Por quê? Porque os judeus têm uma aliança especial com o Pai. E os cristãos, nós somos a noiva de Cristo. Que basicamente significa que estamos prometidos a Ele, somos especiais para Ele. Nós acreditamos nele e não no líder do sistema mundial. Nós somos os improváveis a crer no líder mundial. Quando ele vier e tentar reivindicar o mundo para ele mesmo, mas o resto do mundo que não crer em quem o Messias é, ou não tiver uma aliança especial com o Yahvé, o Pai, essas pessoas são as mais prováveis a aceitar as mentiras do anticristo. Então, para finalizar meu comentário aqui, a criança é o corpo de Cristo nesse contexto. Porque a igreja de fato está nele, Yeshua, no final dos tempos, e esse sinal é o reflexo do seu nascimento. 2000 anos atrás, é só um reflexo e não a mesma coisa, porque estamos nele. A figura desse sinal somos nós agora, porque é um sinal do final dos tempos. Ele não está para nascer, ele já nasceu, ele já fez isso, está consumado, agora é a nossa vez. Em primeiro lugar, ele precisava nascer através de Maria. Os 2 indivíduos, ele foi perseguido por Herodes. No final dos tempos, a criança, nós, viemos através de Israel. Não haveria igreja. A única igreja que existia eram todos judeus. Nós acreditamos por causa do que os judeus nos ensinaram, como nos evangelhos. A igreja primitiva e tudo se espalhou e todos vieram dos judeus. O Messias é judeu. O Messias é judeu, nós somos a semente disso espiritualmente. Nós fomos enxertados nessa árvore. Temos que entender isso. Nós somos parte dessa família. Nós somos parte dessa semente. Muito fácil de entender se você entender o corpo das Escrituras. Agora eu vou mostrar algo a vocês, algo que provavelmente vocês já leram centenas de vezes, mas estava nublado à vista de vocês. Eu tenho vários comentários no meu Facebook e toda hora as pessoas chegam e dizem: ninguém sabe nem o dia nem a hora, ou ele vem como ladrão da noite, todas essas expressões prontas, tentando dizer ou fugir. Você não tem como saber, você não tem como saber, e eu não procuro saber essas coisas. Não procura saber pelas coisas que Jesus disse para nós procurarmos saber. Ele deu todas essas coisas nos evangelhos, no Sermão das Oliveiras, sobre as coisas que irão acontecer bem antes dele voltar. Temos então que dizer, bem, eu não me interesso pelo que você está dizendo. Não, aqueles de vocês que estão assistindo esse canal estão assistindo porque vocês estão procurando comigo, seguindo minha jornada de aprender. Obrigada por isso também. Agora, Paulo escreveu essa coisa de ladrão na noite com o que João disse. Deixe-me começar com o que João disse em João 10:10. Yeshua, Jesus disse essas palavras. Ele disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim
para que tenham vida e a tenham em abundância, abundantemente. Foi isso que ele disse. Então você tem que se perguntar: quem é o ladrão? Ele está falando sobre seu vizinho que pode ser um doente cleptomaníaco? Não, porque essa pessoa pode não ser um destruidor ou um assassino, só um ladrão. Ele está falando sobre uma pessoa importante, ele está falando de alguém com mais poder, que tem mais em cumprir em sua agenda. Ele está contrastando o príncipe desse mundo com o príncipe dos céus. Ele mesmo com Satanás. E o que ele está contrastando aqui, o ladrão é Satanás, que vem matar, roubar e destruir. Ele é assassino desde o início. Então agora vamos dar uma olhada no que Paulo escreveu sobre o ladrão na noite. Paulo está falando com a igreja em Tessalônica. Ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, quero já parar bem aqui. Todos vocês que se consideram a noiva de Cristo, vocês são irmãos também. Ok? Essa é uma forma masculina, porque ele não ia mencionar uma coisa dessas em forma feminina. Isso é um termo para irmandade. É por isso que falamos irmãos e irmãs. Você vê os pastores falarem irmãos e irmãs. É um termo de irmandade. Irmãos, não há necessidade de que eu vos escreva relativamente aos tempos e às épocas, e bem aqui ele está falando sobre o dia das festas porque ele está usando a língua das festas, e não há necessidade que eu vos escreva sobre quando essas coisas irão acontecer no dia das festas, porque vocês já sabem. Ele diz: pois vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor, o período da tribulação, a 70ª semana de Daniel, o tempo de angústia de Jacó, vem como ladrão de noite. Isso deve ser uma dica. Quem é o ladrão? Satanás. O sistema mundial de Satanás no final dos tempos, que virá atrás dos judeus e dos cristãos. Então ele escreve: neste contexto, quando eles disserem, ele aqui está falando sobre os judeus, ele está falando para a igreja. Ele não disse quando vocês disserem paz e segurança. Ele está falando sobre os judeus. Isso é só sobre Israel formando Daniel 9:27, onde acontecerá um tratado de paz. Um contrato, uma aliança de 7 anos onde começa o período da tribulação. Está tudo no contexto agora. Mencionado por diferentes profetas, diferentes apóstolos. Essa é a mesma história, camada em cima de camada e de camada. É por isso que você precisa manter as coisas em contexto. Quando eles disserem, ele está falando dos judeus ortodoxos que não acreditaram. Quando eles disserem paz e segurança, de alguma forma Daniel 9:27 está cumprida. E uma aliança de paz será feita entre o sistema mundial e Israel. O sistema mundial e Israel. E os judeus irão acreditar. Mas sobre ele sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto de uma mulher que está para dar à luz. E eles de nenhum modo escaparão. Entre parênteses, eles, e então eles. E entre isso, dores de parto de uma mulher que está para dar à luz. Isso diz exatamente quem são os eles, ele e eles. Quem é a mulher grávida prestes a dar à luz? Israel. E ele continua: mas vocês, irmãos, você, a igreja, vocês não estão em trevas para que esse dia vos apanhe como ladrão. Ele disse ali mesmo: a igreja não vai entrar no período de tribulação. Esse dia, o período de tribulação, não apanhará você como um ladrão. E o ladrão, novamente, é a ordem satânica. Mas ele diz
para a igreja. Vocês são filhos. Alguns viram um problema em eu representar Júpiter nesse alinhamento como um filho varão. Paulo disse que nós somos filhos, a igreja. Aplica-se a isso. Vocês são filhos da luz e filhos do dia. E nós não somos da noite e da escuridão. Isso quer dizer que o ladrão não irá nos pegar. E é exatamente o que Apocalipse 12 diz. A criança que nasceu foi arrebatada e levada ao céu, harpazo, antes dele ir para cima de Israel, antes da guerra começar, bem no início do período de tribulação. E veremos isso acontecer. Então Paulo escreveu pela inspiração do Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Ele escreveu o sinal de Apocalipse 12 bem aqui em 1 Tessalonicenses 5. É bem mais fácil de ver isso agora, não é? Está tudo ali. O que mais tenho que dizer? Ao sinal de Apocalipse 12 foi escrito como sinal do arrebatamento. No período de tribulação, dizendo que os judeus não escaparão ao período de tribulação. Mas nós iremos, porque nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz. Isso perfeitamente se aplica para fazer o filho varão, os irmãos, o corpo de Cristo. Tente sair desse conceito que você olha você mesmo sempre como a noiva, porque você é mais do que isso, você tem mais nomes. Existem mais o que te descreve do que isso hoje, e o que mais importa é o contexto. Se a Bíblia está falando sobre o contexto de casamento, então somos a noiva. E é o que diz. Mas em outro contexto, somos coisas diferentes. Em irmandade, somos irmãos aqui. E nesse contexto, idêntico sinal de Apocalipse 12, o que acontece possivelmente em 23 de setembro em 2017. Ele chama a igreja de filhos. Isso se aplica, meus amigos. Isso se aplica. Então, eu dei essa bomba a vocês, só para te mostrar isso. Mas está por vir. Se isso diz algo para você, obrigada. Vejo vocês em breve. Se for a primeira vez que você me assiste na internet, meu nome é Scott Clark. Você pode se inscrever para mais. E para vocês que estão comigo há muito tempo, passe essa mensagem. Esse é o meu ministério. Mas você tem o seu chamado também. Então compartilhe a verdade. Compartilhe a verdade. Eu o vejo no próximo vídeo. E eu nem estava planejando fazer isso aqui, mas isso me atingiu. E agora atingiu você. Eu falo com você em breve. Eu amo você. Obrigado pelo seu suporte. Ore por mim. Ore por sabedoria, clareza e entendimento. Muito obrigado. Estou orando por você. E vejo você em breve. Shalom. Ok, pessoal, então nós terminamos mais a terceira etapa desses estudos. Logo já estarei postando também a quarta parte. Não tem como não se maravilhar com esse estudo, me edifica muito e renova ainda mais as minhas esperanças. Eu espero que muito em breve Jesus volte. São muitos sinais que têm surgido. E glória a Deus por isso. O Senhor, Ele não desampara a sua igreja e Ele tem revelado coisas para que nós estejamos alertas à sua volta. Deus abençoe vocês. Até breve.